adversas. E o que são as condições adversas? As condições adversas nada mais são do que fatores que são considerados desfavoráveis ou inadequados, que podem prejudicar o real desempenho ali no ato de conduzir um veículo, onde torna simplesmente maior a possibilidade de acontecer um acidente de trânsito. Aí no slide está dizendo que condição adversa é uma situação de perigo, e é isso mesmo, tá? É uma situação que, se você já tinha um risco de acidente de trânsito por uma má condução, aquela situação ainda vai potencializar esse risco, esse perigo ali para você, e você vai ter que se adequar à situação, né, aplicando a direção defensiva, né, se, se policiando e se adequando ao máximo possível a qualquer tipo de situação que possa se apresentar. Então, basicamente, fica claro o bom senso do condutor, a sensatez, né, e o conhecimento e as habilidades que ele dispõe para poder aplicar a melhor direção possível em qualquer tipo de situação, qualquer que se apresente a ele, né? E as condições adversas, pessoal, ela pode se dar de várias maneiras. Pode ser ali uma condição adversa de luz, pode ser uma condição adversa de tempo, pode ser uma condição adversa de via, de trânsito, de veículo, de motorista, de carga, de passageiro, ou seja, inúmeras aí que a gente vai citar e vamos especificar cada uma, porque as questões geralmente abordam uma situação e ele vai precisar que você identifique que tipo de situação adversa era aquela, era de luz, era de tempo, era de via, enfim, né? E muitas vezes ele vai dar também condições, vai dizer um tipo de situação que você também vai ter que caracterizar, né? Que aquelas situações, aqueles riscos pertencem a qual tipo de situação. Então a gente vai se adequar aí e conhecer, entender e obter também as chamadas dicas de segurança quanto a essa situação. Pessoal, acabou de entrar. Então, vamos conhecer, né, pessoal, todas as situações adversas que a gente precisa, né, ter conhecimento. Então, passando adiante, a gente vai ver que a condição adversa é uma situação de perigo, a gente sabe disso, a gente compreende, e a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, vai chamar de fatores geradores de acidentes, ou seja, são fatores que vão multiplicar, potencializar ainda mais, né, a possibilidade de acontecer um acidente de trânsito, onde o acidente de trânsito é simplesmente todo evento não premeditado que vai resultar dano em veículo, em sua carga, lesões em pessoas ou em animais, em que pelo menos uma das partes ali esteja transitando ali, pessoal, nas vias terrestres ou nas áreas abertas ao público. Então, esse é um conceito de acidente também apresentado pela BNT, né, que a gente vai precisar em alguns momentos, porque pode ter questões que abordam esse contexto do que é acidente. Por isso que eu gosto de ficar repetindo, para que a gente possa memorizar o máximo possível. Então, como a gente havia falado, existem vários tipos de condições diversas. Como vocês podem observar, existe aí condição de iluminação. Geralmente, as de iluminação, condições adversas de iluminação estão inerentes aí a ofuscamento pela alta intensidade de luz que vai incidir sobre os olhos dos condutores, que podem ser provenientes de maneira natural, que é através do sol, ou de maneira artificial, que são as luzes, faróis, né, iluminação pública, que pode acabar provocando aquela cegueira momentânea que a gente chama ocasionalmente de ofuscamento, né? Temos ali as condições adversas de tempo, que muita gente confunde condição adversa de tempo com iluminação, por quê? Porque algumas condições adversas de tempo provocam também a dificuldade de ver e ser visto, né? Prejudica ali a visibilidade dos condutores. Só que as condições adversas de tempo, pessoal, elas estão associadas às condições atmosféricas do planeta, né? As condições climáticas, atmosféricas. Então, a gente pode falar de chuva, neblina, granizo, entre outros, como vento lateral, entre outros fenômenos da natureza que podem, claro, incidir sobre os condutores, certo? A gente tem aí condições adversas de via, que podem ser inúmeras também, pode ser curva acentuada, curva sinuosa, aclive sem pouca visibilidade, declive ali acentuado, pode ser buracos, lombadas, depressões, acerração, enfim,
desníveis, enfim, é uma inúmeras situações de condições adversas de via, né? Areia na pista, óleo na pista, enfim. Pode ser de trânsito, né? Aí o trânsito está relacionado ao aglomerado de pessoas, né? O desrespeito aí às normas também, às sinalizações, enfim. Tem as condições adversas de veículo, que vai se dar por falhas mecânicas, condições adversas de cargas de passageiros e de condutores. A gente vai conhecer cada uma delas e é muito importante conhecer, porque a gente vai precisar de alguns termos muito importantes. Então vamos dar seguimento. Condição adversa de iluminação. Bom, condição adversa de iluminação, pessoal, ou condição adversa de luz, ela vai se dar de duas maneiras, tá? Pode ser pela a presença de uma luz que vai ofuscar sua visão, que pode ser de maneira natural através do sol, ou de maneira artificial, que pode ser faróis, né, faróis altos, iluminação pública, ou pode se dar também por conta da penumbra, que é a falta de visibilidade, ou seja, no anoitecer, em vias ali que podem ser desprovidas de iluminação pública ou desprovidas de qualquer tipo de iluminação, ou a penumbra, né, o escuro mesmo, né? Isso aí faz com que a situação adversa de iluminação, ou seja, o excesso dela, que incide sobre os olhos dos condutores, ou a falta dela. Então, vai abordar esses dois contextos. Então, as condições adversas aí de iluminação, ela traz aquela intensidade de luz, né, que pode ser artificial, postes de luz, faróis, ou a luz natural, que provém do sol, né, como a gente tanto aborda. Então, ela afeta a capacidade de você ver ou ser visto no trânsito. E é muito perigoso, porque um segundo no trânsito pode definir muita coisa, você pode acabar se envolvendo em acidentes. Então, a gente percebe que muitas vezes, até dirigindo à noite, né, quando há aquela falta de iluminação ali nas estradas, assim como os faróis com defeitos, ou os faróis mal regulados, ou que não funcionam, vai causar também situações de pouca visibilidade, que vai impedir que o motorista perceba situações de risco a tempo e que ele consiga, a partir dessa má percepção, evitar danos maiores ali. Ele não vai conseguir desviar, né? O acostamento com desnível, ponte interditada, tudo isso pode provocar várias situações por conta da falta de visibilidade, buracos na pista, tudo isso vai agravar. Olha, a condição adversa de via está inerente, tá, no caso inerente não, né, perdão, está somando aí com a condição adversa de luz, né? Uma está complementando a outra ali para gerar um caos maior, que é o acidente. Então, quando você está dirigindo à noite, principalmente, você requer maior concentração e, proporcionalmente a maior concentração, menor velocidade. Porque se você está na velocidade compatível a qualquer tipo de situação, dificilmente você vai estar se envolvendo em um acidente de trânsito. Então, a principal dica de segurança para qualquer uma das situações vai ser velocidade compatível com a segurança. Você está na velocidade adequada, até porque se você está na velocidade adequada para qualquer tipo de situação, você vai conseguir responder adequadamente sobre qualquer risco e o carro vai responder bem, até porque você estava ali adequado à situação. Então, consequentemente, você não vai ter o risco de sofrer um acidente maior. Então, quando você dirige à noite, requer maior concentração, proporcionalmente menor velocidade. Então, as luzes do veículo na direção contrária muitas vezes podem atrapalhar a sua visão, causando o que a gente chama de ofuscamento ou excesso de luz. É o que está sendo apresentado nessa imagem aí para a gente. Perceba que você está dirigindo à noite, na falta de iluminação, vem o carro no sentido contrário com aquele farol alto. Ele está, consequentemente, cometendo infração. O que, que eu devo fazer? Eu devo jogar o farol alto na cara dele também? Não, não joga. Você pode piscar ali uma vezinha para que você alerte ele. Se ele não desligar, você tenta o máximo possível se guiar pela linha de bordo, né? As faixas de gatos, aqueles tachões ou taxinhas que ficam ali na lateral. Se não houver, se guia pela linha de bordo, usa sua visão periférica, né? Tenta focar um pouco mais ali a linha de bordo à sua direita e se guiar por ela para que você não seja consequentemente ofuscado. Bom, se você é ofuscado, pessoal, quando você recebe aquela luz forte incide sobre seus olhos, você, para que recupere ali a visão plena, muitas vezes demora 7 segundos. E se você tiver numa velocidade aí de 70 quilômetros, por exemplo, 7 segundos com 70 quilômetros por hora, você pode andar muitos metros a cega, aí, quase 150 metros a cegas. Então, você tem que estar
bastante atento aí à irresponsabilidade de outros condutores, até porque a direção defensiva trabalha com esse conceito, que é um modo de dirigir a fim de evitar acidentes, apesar das ações incorretas que outros condutores vão ser, né, que você vão ser submetidos dos outros condutores e das condições adversas que estão sendo apresentadas aqui, no caso, a condição adversa de iluminação. Então, dando seguimento, vamos falar desse ofuscamento. Ó. O ofuscamento é uma cegueira momentânea causada pelo excesso de luz nos nossos olhos. A vista humana pode levar até 7 segundos para se recuperar de um ofuscamento. Então, um veículo a uma velocidade de 80 km por hora poderá percorrer até 155 metros antes de seu condutor, né, recuperar a visão plena, ou seja, 155 metros, pessoal. E você ainda estava ali a velocidade constante, né, de 80 km por hora, ou seja, é muito fácil de se envolver num acidente por conta disso. E a pista pode estar irregular, pode haver uma pista sinuosa, você pode acabar não percebendo alguma placa ali de advertência que vai estar te advertindo de algum perigo iminente à frente. De alguma maneira pode escapar alguma coisa, a via pode estar escorregadia, molhada, e você pode acabar derrapando ali, perdendo a aderência do pneu com o solo. Enfim, ou seja, cria aquele efeito bola de neve, né? Então, um problema pode acabar ocasionando, levando a sérios outros problemas, e aí você vai acabar se envolvendo num acidente que é muito perigoso. Então, o farol alto em sentido contrário, pessoal. Bom, o que, que a gente faz? Ó, o ofuscamento da visão do condutor do veículo, ele pode ser evitado, onde você toma o seguinte cuidado, desviando a visão para uma referência faixa à direita da pista ao cruzar com o veículo que esteja com luz altamente. Muitas vezes você pode advertir, você não fica com raiva, né? Muitas vezes, pessoal, a direção defensiva ela trabalha com abrir mão da preferência para o bem comum do trânsito, né? Para que você evite transtornos. Então, o cara está sendo mal educado, está te ofuscando, você não tem nada você não tem muito o que fazer, você advertiu, ele ainda está sendo mal educado, você não se estressa com isso, seguir ali com a visão sendo desviada para a referência da faixa direita da linha de borda ali, né? Essa linha aqui, ó. Né? E tenta o máximo possível não ser ofuscado, né? Perceba ali que você desviando um pouco a visão, ficando atento ali para poder se guiar, mesmo que você não tenha visibilidade da frente, ela vai te dar uma direção norte bacana, né? A faixa da direita aí, e assim você vai conseguir se guiar e, consequentemente, não ser ofuscado. E com uma velocidade, né, ele vai passar rapidamente, você vai conseguir, consequentemente, se livrar daquele tipo de situação ali desconfortável. É muito importante que você seguir. Então, pessoal, ao perceber o farol ao contrário, não esqueça, você pode piscar ali rapidamente os faróis para advertir o condutor que vem na direção, tá? Você evita manter os olhos em um ponto fixo, né? Use as faixas ou olhos de gato das marcações das pistas como referência. Eu estou me referindo às taxinhas, às taxões, né? Que são dispositivos auxiliares de segurança que geralmente tem aqui, ó, né? Que eles só podem ficar paralelo ou aqui no centro, né? Também que está paralelo à via. Nunca assim fazendo transversalidade. E eles vão ficar aqui, ó. Perceba que eles têm aquela película retroreflectiva assim, né? Que quando o seu farol bate, ele vai encandecer, ele te dá aquela noção de como você está ali na via, né? Que você não está saindo, que você está no local certo. Então você seguia, mas mesmo que não tiver, professor, eu vou me guiando aqui pela linha de bordo o máximo possível, o máximo que eu puder, né? Para que eu tenha ali uma boa percepção do meu trajeto, para que eu não seja ofuscado ali em razão da falta de educação do outro condutor. Bom, se não houver qualquer tipo de sinalização ou que você não conheça a estrada, você vai manter uma distância maior, né, do veículo que está vindo ali tanto atrás ou que está precedendo você. É muito importante também que você não tome essa atitude de usar os faróis altos incorretamente, né? Então, você seguindo o carro que está à sua frente, você vai manter uma distância. Assim, você pode se guiar também em estradas mais iluminadas pela luz traseira do veículo, né? Percebendo quando é que ele faz uma curva, se guiando ali pela movimentação dele, né? No sentido de curva, se antecipando, se antecedendo. Então, é um exemplo muito importante. Nunca revide a luz alta, mantenha os faróis sempre regulados, né? Que são dicas de segurança fundamentais. Você vai conservar o para-brisa,
os faróis, as lanternas sempre limpas. Você vai completar o reservatório do limpador de para-brisa para que você muitas vezes possa desembaçar ali o limpador de para-brisa, né? O vidro no para-brisa em si. Para evitar muitas vezes o ofuscamento, pessoal, pelo retrovisor interno, né? Você vai mudar a posição do espelho interno para a escura, porque muitas vezes o ofuscamento nem vem de frente, né? Vem de trás, o cara tá atrás de ti com o farol alto, aí a luz vai ser refletida aqui no espelho interno e vai incidir nos seus olhos, consequentemente. Aí o que você faz? Você prontamente muda, né, o espelho, joga ele para cima, que a luz vai refletir para cima e não vai refletir nos seus olhos, que vai, claro, providenciar ali a sua segurança. Então, são dicas de segurança que você pode fazer, pensar, para que você haja, tome a decisão, né? Você vai usar a decisão, onde a decisão ela depende do tipo de situação que se apresenta a você e quais são as possibilidades do veículo, né? Das leis, das normas, para que você não seja submetido a situações complexas que possam levar você a sofrer um acidente de trânsito. Então, são situações aí, dicas de segurança bastante importantes. E é sempre bom também, pessoal, quando possível, evitar viajar à noite. É o mais prudente possível, evitar viajar à noite. Muitas vezes você pode ser pego pelo cansaço, pela fadiga, acabar dormindo ali na direção. Uma recomendação muito importante é que os condutores não dirijam por mais de 2 horas seguidas, né? E durante o dia, muitas vezes a gente está sendo submetido à incidência da luz solar, né, direta nos seus olhos. Então, quando é possível, pessoal, quando for possível, você evita trafegar ali ao amanhecer, ao pôr do sol, né, o que é bem difícil, porque a gente precisa se locomover a quase todo instante, né, quando os raios solares nesses horários, eles vão estar mais inclinados, né, e a luz vai incidir diretamente nos olhos, causando ali ofuscamento. Então, a dica de segurança para qualquer situação é redobrar a atenção, reduzir a velocidade. Você pode aí, quando tem ofuscamento, né, por conta do sol, você vai utilizar a pala de proteção interna, conhecida como parasolo, ou se você tiver ali óculos protetores, né, a fim de evitar o ofuscamento, óculos de sol, tudo isso pode facilitar o tráfego para que você não seja ofuscado. Em cruzamentos, pessoal, com semáforo, a luz solar, quando incide contra os focos luminosos, pode impedir que você identifique corretamente a sinalização, que basicamente acontece muito comigo. Eu já tenho sensibilidade ali com a questão de luz, e muitas vezes eu não consigo enxergar o que os faróis, né, estão apresentando ali com suas cores, se é para seguir, se é para parar. Então, eu uso muitas vezes o meu óculos, né, de grau, que ele tem um antirreflexo que facilita ali para que eu possa enxergar da melhor maneira possível, para que eu não seja ofuscado e, consequentemente, não cause um transtorno ali no trânsito. Então, é muito importante essas dicas de segurança, tá? Então, condição adversa de luz trabalha com ofuscamento, que pode ser o excesso de luz, que provoca uma cegueira momentânea. Condição adversa de luz também pode estar relacionada à penumbra, que é a falta de luz, né? Que pode ser dentro de túneis ou à noite. Bom, condição adversa de luz pode ser proveniente de luz natural, que vem do sol, luz artificial, que pode ser um farol alto, iluminação pública. Então, tudo isso a gente estava falando, né? Percebendo situações e dicas de segurança, o que a gente pode estar fazendo para poder evitar essas ocorrências. Aí o artigo 40 fala uma coisa muito importante que diz o seguinte, pessoal, ó, o uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações. Os faróis do veículo, utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia, nos túneis providos de iluminação pública, tem que utilizar-se. Nas vias não iluminadas, o condutor deve utilizar a luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Se você está seguindo um veículo, tem um veículo que está precedendo você, está à sua frente, você trafega de farol baixo. Se você vai passar ali de encontro com outro veículo, né, sentido contrário, também vai desligar o farol alto. Se não tem nenhum veículo à sua frente, nenhum veículo vindo na direção contrária, você vai trafegar com a luz alta, né, em vias que são desprovidas de iluminação, para que você tenha uma maior visibilidade à frente. Bom, o condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. Então, o pisca-alerta ele é utilizado da seguinte maneira: em imobilizações ou situações de emergência,
ou quando a regulamentação da via assim o determinar. Se a via determina, possibilita, regulamenta, aí sim ele vai poder utilizar o pisca-alerta do veículo tranquilamente. O parágrafo único diz o seguinte: os veículos de transporte coletivo de passageiros regular, né, de passageiros, quando circularem em faixas próprias, ou seja, ele está numa faixa própria que já é sinalizada para que ele esteja ali, a ele destinada, e os ciclos motorizados, eles deverão utilizar-se de farol de luz baixa, tanto durante o dia quanto à noite. Porque ele já está numa pista própria, então aquela pista própria não vai ter interferência de nenhum outro veículo. Está destinada só a ele, para que ele haja e tenha a maior segurança possível, até porque ele está trafegando com pessoas, né? Levando vidas ali. Então tem que providenciar a maior segurança para aquele tipo de veículo. Então ele vai estar numa pista própria, então ele tem que trafegar de luz baixa, não necessitando ali dos faróis altos. Ok? Ao amanhecer, pessoal, o sol pode incidir sobre os olhos e a penumbra pode ser dentro de túneis ao anoitecer, né? Ao cair da noite aí. Dando continuidade, temos aí também a ausência de luz, né? Que pode provocar e dificultar a capacidade de você ver outros veículos ou ser vistos. Por isso que é considerado infração trafegar com os faróis apagados ou quebrados ou mal regulados. Para os veículos, no caso motocicletas, motonetas e ciclomotores, é considerado hoje infração média, que leva 4 pontos a carteira, mais a penalidade de multa de 130,16 centavos. 130,16 centavos e, consequentemente, levará medida administrativa retenção do veículo, para que ele consiga regularizar a situação. Se ele não conseguir regularizar, aí o veículo será removido, será guinchado e levado ao pátio, né? Ao depósito ao qual ele ficará alocado. Aí vai gerar várias despesas aí para o proprietário do veículo, como a remoção, a estadia, entre outros tipos de situação, outras taxas, enfim. Vai gerar muitos problemas. Então, por isso que é muito importante trafegar tudo certinho, tudo bonitinho. Para os veículos, pessoal, de categoria bem diante, trafegar com os faróis queimados ou desregulados é caracterizado como infração de natureza grave e, em alguns casos, gravíssima, depende da situação também. Tem ali uma diferença de situação. Mas, geralmente, a infração de natureza grave, 5 pontos, e a multa ali de 195,23 centavos e também gera retenção, se não resolver, gera remoção como medida administrativa. Agora iremos falar das condições adversas de tempo. Pessoal, as condições adversas de tempo, ela está ligada às condições atmosféricas, tá? As condições atmosféricas do planeta, ou seja, está relacionada a frio, ao calor, ao vento, à chuva, granizo, neblina, entre outros fenômenos naturais, onde esses fenômenos citados, muitos deles, em grande maioria, eles têm ali a capacidade de reduzir a capacidade visual dos condutores, né? Ele vai reduzir a capacidade visual do motorista, onde vai tornar mais difícil a visualização ali de outros veículos. Então, essas condições geralmente podem se tornar tão extremas, muitas vezes, que vai impossibilitar de você ver a margem das estradas ou as faixas divisórias, o que é muito perigoso. Você pode acabar desviando o seu percurso, você pode estar trafegando no meio da linha divisória da pista, né, o que pode causar vários transtornos, pode haver colisão frontal, o que é muito perigoso. Então, além de dificultar, claro, a capacidade de ver e ser visto. Então, pessoal, as más condições do tempo tornam as estradas também escorregadias e podem fazer com que você seja submetido a derrapagens, que é a aquaplanagem ou hidroplanagem, que é aquela camada fina de água sobre a pista. Então, as condições atmosféricas, elas devem sempre definir o seu modo de dirigir. Então, de acordo com a gravidade da situação encontrada, seja chuva, neblina, nevoeiro, deslizamentos, entre outros, você tem que dirigir adequadamente. A dica de segurança é
reduzir a velocidade ao limite seguro. É a primeira dica de segurança. Então, quando você dirige principalmente sob chuva, você tem que ter muito cuidado quando estiver dirigindo e começa a chover. Os primeiros pingos da chuva, pessoal, tendem a se misturar com o pó ou óleo que está impregnado na pista. Então, ele vai formar aquela camada extremamente escorregadia, o que o pneu vai perder a aderência com o solo e pode e vai, né, se você estiver com velocidade incompatível também com a segurança, gerar o acidente de trânsito. Então, quais são as dicas de segurança quanto a isso? Reduzir a velocidade ao limite seguro, acenda a luz baixa do veículo. Quando chove e quando está sob neblina, muitos condutores tendem a ter a percepção que tem que ligar o farol alto. Mas, pessoal, isso é um procedimento equivocado. Quando você está sob neblina ou sob chuva, por exemplo, você liga o farol aqui, ó, né, o farol, o que, que vai acontecer? A neblina, aquelas partículas da molécula de água que estão ali, elas vão fazer o quê? Vão refletir a luz. Então, a luz está vindo aqui, aí ela vai voltar, vai ser refletida, ou seja, você está se auto-ofuscando. Então, você tem que trafegar com a luz baixa nessas situações. Então, você tem que ligar ali a luz baixa do veículo. Ou, se o veículo dispuser das luzes de posição, onde as luzes de posição geralmente está atrelada a veículos de transporte coletivo de passageiro, de carga. Alguns veículos modernos também têm, que é para mostrar a dimensão do veículo para que melhore ali a percepção de onde ele está, né? O que é bem adequado. Você vai manter, claro, ligado os limpadores de para-brisa, você vai evitar freadas fortes. Lembra que tem um artigo, né, se não me engano, o artigo 42 do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que a gente não pode frear bruscamente, salvo em exceções onde você vai se manter ali em segurança. Você não deve frear bruscamente, salvo em situações de risco, onde a sua vida corre perigo. Beleza? Então, tudo isso é muito importante. Você não pode, porque quando você freia fortemente, pode acabar travando as rodas de forma que você não consiga controlar ali, o veículo acabe derrapando. Então, é muito importante você tomar todas as medidas cautelares possíveis. Dando seguimento aqui, a gente vai perceber, ó, condição adversa de tempo. Ele está relacionado com tudo que a gente acabou de falar. Chuva, granizo, neblina, neve, vento lateral, aquaplanagem ou hidroplanagem. Então, a gente pode perceber que são inúmeras, pessoal, as possibilidades de dica de segurança. A primeira de todas vai ser ficar numa velocidade segura, né? A gente sabe que não deve frear bruscamente, mas a gente pode perceber que tem um sistema de freio que é implantado nos veículos desde 2014, graças aí a uma resolução do CONTRAN, que desde 2014 todos os veículos devem vir de fábrica com um sistema de freios ABS, que é um sistema de freio inteligente, né? Que é um sistema que não deixa atrasar as rodas. Ele aplica ali aquela força no pedal, quando você mantém pressionado, ele faz o controle total para que o carro pare e consiga parar de maneira retilínea, né? Sem derrapar, sem perder direção, sem capotar, sem tombar. Inclusive, tem uma diferença de capotagem para tombamento que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá, pessoal? Então, muitas vezes, nessa situação, você dobra a distância do carro que está à sua frente, você vai evitar fazer ultrapassagem, né? Em situações extremas assim. Então, é sempre bom tomar cuidado. Um lembrete muito importante é que com a chuva, pessoal, é necessário uma distância muito maior para o carro frear por conta da camada de água que pode estar havendo ali na pista. Então, aumenta o perigo de derrapagem consequentemente. Então, porque vai diminuir a aderência com o pneu e a pista. Então, por isso, você já mantém uma distância maior de segmento, né, do veículo que você está seguindo, que é a distância frontal, que é dada em 2 segundos, e você vai decidir qual é a distância necessária. A desobediência é infração grave, né? A distância frontal. Então, tudo isso aqui, ó, reduz a capacidade de visibilidade. Chuva, granizo, neblina, neve, vento lateral pode prejudicar. E temos aqui aquaplanagem ou hidroplanagem, como pode ser abordado. Pode vir um termo aquaplanagem ou hidroplanagem, que é simplesmente a mesma coisa, só mudou a questão da nomenclatura, certo? Mas é a mesma coisa. Então, só para a gente ficar atento que pode aparecer essas duas nomenclaturas. E o que é aquaplanagem ou hidroplanagem? É a falta de aderência dos pneus com a via. Isso ocorre
por conta da falta de aderência dos pneus com a via. Ocorre em função de quê? Em função de uma camada fina de água entre a pista e o pneu. Aquela camada, vamos supor que a pista tem uma camada de água ali, camada fina. Então, levando o pneu a perder a aderência, né? Fazendo com que o carro deslize, você vai perder o controle total do automóvel. É como se você tivesse no carro e jogasse ele no sistema de patinação no gelo ali, uma pista de patinação. Joga o carro lá, que ele vai deslizar, não vai ter controle nenhum. Não dá para controlar. E quais são as situações que agravam e potencializam a aquaplanagem e hidroplanagem? Além da quantidade de água, né, dependendo da quantidade de água, a alta velocidade e os pneus carecas são o principal aliado desse fenômeno aí, chamado de aquaplanagem. Esse problema já pode acontecer a partir da velocidade de 50 km por hora. Claro que vai depender da grande quantidade de água também e das condições do pneu, né? Ou seja, mas pode acontecer com velocidades menores. A partir de 30 km já pode acontecer, depende muito da situação do teu veículo. É como se você, pessoal, tentasse escorregar ali numa pista de gelo, não tem como, perde o controle. Então você vai manter os pneus em boas condições, né? Manter os pneus em boas condições é pré-requisito importante para que você ajude a evitar a aquaplanagem. Porque os pneus gastos, com aqueles sulcos que não estão com a profundidade suficiente, eles aumentam a chance de que isso aconteça, até porque aquelas profundidades, aquelas marcas, aqueles sulcos dos pneus evitam, né, que a água faça com que o pneu perca aderência, porque ele vai fazer o escoamento da água. A água passa e vai ser jogada para fora. Então, quais são as dicas de segurança? É não pisar no freio, a frenagem tende a travar as rodas, o travamento pode fazer o veículo rodopiar ou até capotar. Você vai tirar o pé do acelerador, fazendo com que o veículo desacelere progressivamente. Então, viu uma situação de risco, tira o pé do acelerador e se for botar o pé no freio, devagar, suave, deixa o carro perder velocidade com o tempo, vai perdendo ali gradativamente. Você não deve girar o volante, tirar o volante de trajetória, né, que é um risco muito grande. Não devemos fazer movimentos bruscos, né? Tem que lembrar sempre de olhar o desgaste dos pneus. É muito importante você ter esses cuidados. Chuva ou granizo, neblina, né? A gente falou um pouco, reduz aí a visibilidade. Professor, quando a gente está dirigindo sob neblina ou cerração, seja durante a noite ou durante o dia, o perigo da neblina é o mesmo, tá? Durante o dia ou a noite, o perigo da neblina é o mesmo. Ele vai dificultar a visibilidade do motorista. Então, quais são as dicas de segurança quanto à neblina? Você vai acender imediatamente a luz baixa ou a de posição ou farol de neblina, se o veículo dispuser. Geralmente, os veículos mais modernos dispõem, né, mais sofisticados, dispõem do farol apropriado para a neblina. Você vai reduzir a velocidade, você vai aumentar uma distância do veículo que está à sua frente. Você não vai usar o farol alto porque, como eu já expliquei, o farol alto reflete a luz das partículas de água. Aí vai fazer com que reduza ainda mais a tua visibilidade. Você vai evitar freadas bruscas, porque o chão muitas vezes pode estar escorregadio e você corre risco de acabar colidindo, né, na traseira de um veículo por conta do fenômeno da aquaplanagem. A aquaplanagem não é só com água, tá, pessoal? A pista pode estar lisa por conta de outras coisas também. Você não pode parar na pista, né? De preferência, não pare nem no acostamento, que é considerado infração. Você só pode parar no acostamento para manobras de retorno, né? E o acostamento tem que ser do lado direito, da sua direita. Bom, quando você precisa parar na rodovia, porque não tem jeito, não, tem que parar aqui na rodovia, não tem acostamento, não tem nada, preciso parar. Você vai parar o mais à direita possível encostado, se precisar, se for o jeito. Você vai ligar o pisca-alerta do veículo, você vai sinalizar 200 metros antes, né? Você vai pegar ali o triângulo de segurança, qualquer tipo de objeto que possa fazer a sinalização. E e os ocupantes do veículo ficam dentro do carro? Não. Eles saem. Todo mundo tem que sair do carro. Todo mundo tira do carro, mesmo que esteja frio ou chovendo. Você deixa o carro ali na via, sinaliza 200 metros, onde os condutores vão perceber que logo à frente tem uma situação de perigo, eles vão se adaptar à situação e as pessoas que estavam dentro do veículo têm que se acomodar em algum lugar seguro, principalmente da melhor maneira fora ali da pista. Você tem que lembrar, pessoal, que nessas condições o pavimento ele fica úmido e escorregadio, tá? Sob neblina, reduzindo ali a aderência dos pneus, certo? Principalmente em chuva também.
Bom, vento lateral. Isso aqui tanto em chuva quanto neblina, pessoal. As dicas de segurança são a mesma, tá? Basicamente, são as mesmas. Vento lateral. Bom, o que é o vento lateral? O vento lateral nada mais é, pessoal, do que uma rajada de vento tão forte, que ele tende a desestabilizar o seu carro. Ele é um vento que vem e vai provocar, né? Você vai perder ali o controle do seu veículo, a ponto de fazer você até mesmo sair da pista. Então você pode observar os ventos laterais fortes através dos capins, de arbustos, né, de árvores que estão muito inclinadas, né, balançando fortemente. Então tudo isso é indicador forte de ventos laterais ali bem fortes que estão incidindo ali sobre a Professor, eu vegetação. vou desligar bem aqui um pouquinho para botar para carregar um pouquinho meu celular, tá já no último pontinho. Tá bom. Aí eu volto de novo. Ok, é só pedir para entrar que eu aceito, tá bom? Ah. Esses ventos, pessoal, eles são indicadores muito fortes daquela presença de ventos laterais aqui naquelas imediações, naquelas regiões. E é tão forte que vai fazer você perder o controle, desgovernar seu veículo. Como é, É muito Beatriz? perigoso. Então você tem que ter muita atenção, principalmente nessas situações, para que você não tenha ali a intenção de ultrapassar outros veículos, ou até mesmo ser ultrapassado. Quando você está sendo ultrapassado por um veículo ou um caminhão de maior porte, o que vai acontecer? O vento vai, por exemplo, tem um caminhão aqui. O que vai acontecer? Você está sendo ultrapassado por ele, com um veículo. O que vai acontecer? O vento vai bater aqui e vai ser refletido de volta para você e você pode acabar perdendo ali a direção do veículo. Quando você ultrapassa um veículo, pessoal, principalmente um de grande porte, você percebe que você sente um deslocamento de ar, né? Tem aquela resistência. Então, quando você ultrapassa aí nas grandes BRs, você vai perceber isso aí. Por isso que tem que manter uma distância considerável e ultrapassar da melhor maneira possível. Então, o ar, quando está em alta velocidade, ele afeta a estabilidade do veículo. Então, como um vento lateral, pessoal, para que você evite aí, você deve acelerar para ultrapassar ou reduzir a velocidade se estiver sendo ultrapassado. Ultrapassar o mais rápido possível, ou se estiver sendo ultrapassado, facilitar a ultrapassagem, reduzindo a sua velocidade gradativamente. Não pisando no freio, mas tirando o pé do acelerador. Então, o vento lateral pode desestabilizar o seu veículo, desgovernar o seu veículo, né? Então, fazendo com que você até mesmo saia da pista. Uma dica de segurança importante também é abrir as janelas do veículo, para que o vento não tenha resistência, né? Porque o vidro fechado, o ar bate e ele vai te batendo com força aqui, ó, criando resistência. Com a janela aberta, ele vai passar, vai fluir, fica mais tranquilo. Então, é até uma dica de segurança aí contra a questão de ventos laterais. Bom, ao se deparar, pessoal, com trechos de rodovia onde são frequentes os ventos fortes, deve-se o condutor do veículo reduzir a velocidade para não perder a estabilidade. É uma dica de segurança. Tá aí uma placa de advertência que te adverte ali de uma situação potencialmente perigosa à frente, né? Te adverte que logo à frente pode ter iminência e incidência de vento lateral forte. Lembra que aí as placas de advertência, né, com a cor amarela característica, têm a finalidade de te recomendar, alertar. Desobedecê-la não gera infração, mas desobedecê-la gera risco de vida. Aquaplanagem ou hidroplanagem, a gente até falou, mas vamos falar um pouco mais. Para que você evite o deslizamento do veículo, pessoal, em pista molhada, deve o condutor adaptar a velocidade do veículo às condições da pista, da chuva e dos pneus. Inclusive, eu quero mostrar aqui um vídeo muito importante sobre como a aquaplanagem pode ser muito perigosa, né? Você pode perder a aderência, pode acabar. E a calibragem influencia nisso, né? E a calibragem correta, muitas vezes, abaixo do normal, vai prejudicar o tempo de vida útil dos pneus, né? O pneu tinha que durar ali 1 ano ou 2 anos, né? Uma estimativa aqui como exemplo, ele vai durar bem menos, né? Durar metade ou menos da metade. Então você tem que calibrar periodicamente ali a maneira correta, como manda o fabricante. Um pouco a mais do normal tende a dar uma pequena economia de combustível, só que muitas vezes esse barato acaba sendo e saindo bem caro. Então,
quê? Porque muitas vezes o veículo não vai responder bem nessas situações de pista molhada ou escorregadia. Você vai acabar perdendo o controle. Então, o ideal é sempre a calibragem no como vai especificar ali o manual. Então tá aí, só para ficar bem claro, a aquaplanagem ou hidroplanagem é um fenômeno que ocorre quando os pneus perdem o contato com a pista e o carro começa a deslizar sobre a fina camada de água entre os pneus e o solo, certo? A principal causa desse fenômeno vai ser a alta velocidade aliada à grande quantidade de água na pista, mas, além disso, o estado de conservação dos pneus, os pneus lisos sem suco suficiente, favorecem a ocorrência desse problema, especialmente em estradas lisas e planas. Então você está vendo aqui, está vendo essas linhas aqui? Ó? Esses aí são o suco dos pneus, são as profundidades, que não podem ser inferiores a 1,6 milímetros, não pode ser inferior aí, tá? Então a gente tem ali até um triângulozinho, o TWI, onde a gente verifica essa profundidade aí para ver se os pneus já estão gastos com o tempo de vida útil ali desgastado ao ponto de ser trocado, né? Você tem que trocar. A aquaplanagem ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Vai ocorrer por conta do excesso de água na pista, a velocidade, claro, incompatível, calibragem incorreta, os pneus com profundidade de suco insuficiente, ou seja, considerados carecas com a profundidade ali, ó, inferiores a 1,6 milímetros. A profundidade tem que estar exatamente a 1,6 milímetros. Se tiver menos de 1,6 milímetros de profundidade, já está numa situação aí que pode encaminhar para o fator aquaplanagem ou hidroplanagem, que é a mesma coisa, né? Aquaplanagem ou hidroplanagem, dependendo da nomenclatura que vai cair na prova. Então, essas são as características que fazem esse fenômeno acontecer, tá? Excesso de velocidade, excesso de água na pista, calibragem correta e o suco dos pneus com profundidade inferiores a 1,6 milímetros ou totalmente carecas. Pessoal, ao se deparar com trechos também onde haja fumaça produzida pelas queimadas nos terrenos à margem da via, o condutor deve, pessoal, evitar parar o veículo na pista. Então, você evita parar, tenta sair dali, usa o farol baixo para se locomover, com os vidros levantados, né? Não abaixa os vidros, que você pode ser intoxicado pela fumaça. Claramente você tenta sair daquele trecho o mais rápido possível. Então, são dicas de segurança aí que visam a proteção dos condutores, né, para que você não venha se envolver em acidente. Bom, agora a gente vai falar das condições adversas de via. Pessoal, condição adversa de via. A gente pensa que é só buraco, né, que é só curva acentuada, mas são vários tipos de condições adversas de via. Então, o condutor, pessoal, que é experiente, ele consegue se ajustar a qualquer tipo de situação que a via possa se encontrar, onde ele reconhece o estado de conservação da via, ele reconhece o espaço que ele tem, a largura, o acostamento, a quantidade de veículos que lá trafega, para que ele possa se preparar da melhor maneira para aquilo que ele vai enfrentar, para ele tomar todos os cuidados indispensáveis para a segurança. Então, as condições adversas de via são, muitas vezes, curvas principalmente, desvios, subidas, descidas, o tipo de pavimento, a largura da pista, desníveis, acostamento, trechos escorregadios, areia na pista, óleo na pista, poça de água, buracos, obra na pista, a saliência ou lombada, depressão, pista irregular, desmoronamento, aquele excesso de vegetação, né, que invade a pista. Tudo isso é condição adversa de via. Tudo isso vai prejudicar o desempenho dos condutores. Quais são as dicas de segurança quanto a essas situações? Uma melhor dica de segurança é procurar obter o máximo de informações sobre a via, né, sobre as condições, fazer um itinerário, consultar o mapa rodoviário, escolher o melhor trajeto na menor distância, sempre trafegar nas vias com a velocidade compatível à segurança, né? Tudo isso é dica fundamental para que você não seja submetido às condições irregulares da pista. Então tá aí as dicas de segurança. Ó. Procure obter o máximo de informações sobre as condições da via, consultar o mapa rodoviário para escolher o melhor trajeto com a menor distância,
ajustar a velocidade de acordo com a situação. Então, tudo isso aí são situações adversas, né, de via onde a gente usa e aplica essas dicas de segurança que vão ser fundamentais. Pessoal, e nesse sentido, vai ser submetido para a gente a um fenômeno que vai ser aplicado aí sobre os condutores, que é basicamente, pessoal, a transferência de massa. Onde, pessoal, o condutor muitas vezes está sendo submetido a leis da física que se aplicam sobre o veículo, certo? E a gente tem que conhecer isso aí, que trabalha com essa questão dessa transferência de massa, tá? Só que antes da gente abordar, desculpa aqui interromper, aqui sobre a transferência de massa, tá? Pessoal, a transferência de massa é um fenômeno que está ligado a principalmente em manobras relacionadas à curva. A gente viu que a curva é um dos tipos de situações adversas das vias, certo? E a gente vai falar disso. Muitas vezes, pessoal, você pode ser submetido a duas forças, que é a força centrífuga e a força centrípeta, que são leis da física que se sobrepõem ao veículo. Então, transferência de massa, força centrífuga e força centrípeta são fenômenos que são leis da física que é aplicada sobre o veículo. Tá? Vamos entender como é que isso acontece. O que a gente estava falando das condições adversas de via, né? E aí veio essa aqui, a transferência de massa, que está ligado diretamente a curvas, tá? Curvas. Que é uma das situações adversas de via. Às vezes a curva é muito sinuosa, muito perigosa, né, mal projetada, que provoca esses fenômenos. E o que é essa transferência de massa? Está na tela. Consiste na sobrecarga de peso no eixo traseiro ou dianteiro, em razão da aceleração ou desaceleração, que é a frenagem do veículo. Ou seja, pessoal, já percebeu que quando você acelera, o peso que estava na frente vai para trás, por conta da aceleração, a massa da frente vai para trás, você sente aquela pressão de ser jogado para trás? Da mesma forma que quando você está numa velocidade constante, você freia no veículo, do nada, todo aquele peso, aquela massa é transferida para frente, você se tende a ser projetado para frente, né, por causa da freada brusca ali. Então é isso que está acontecendo, essa transferência de massa, transferência ali em razão da aceleração ou desaceleração do veículo, certo? Então isso vai ser submetido aos condutores duas forças, que a gente chama de subesterçante ou subesterçamento ou sobreesterçamento, né, que é uma força da física que vai operar dentro do veículo. Tá? O comportamento de subesterçante é a perda da aderência das rodas dianteiras do veículo, então o veículo ele tende a sair de frente e você não consegue fazer uma curva. E o comportamento de sobreesterçante, que a gente vai conhecer, é a perda de aderência das rodas traseiras do veículo. Isso vai ocorrer quando a pista, no freio, né, no momento em que você está fazendo a curva, o grande risco de sair ali pela traseira e podendo então rodar ou até mesmo capotar o veículo ali. Então você pode evitar esses comportamentos. É importante manter a suspensão do veículo calibrada, fazer um alinhamento, o balanceamento dos pneus, né, verificando periodicamente isso aí. Geralmente o que é o recomendado do alinhamento e do balanceamento é que seja feito a cada 6 meses. Então você nunca deve entrar em curvas em alta velocidade, certo? Então vamos ver aqui, ó, como é que funciona isso. Subesterçante ou sobreesterçante. Aqui ficou sobro, né? Mas é sobre, tá? Foi um erro de digitação. Sobreesterçante, tá? Sub e sobreesterçante. Esse subesterçante, pessoal, ele está ligado à aceleração do veículo. Ele está ligado à aceleração do veículo. Então, quando você acelera, o peso fica atrás do veículo, que submete a você a força centrífuga. Pessoal, força centrífuga e força centrípeta que eu vou falar agora são leis da física, tá? E o que é a força centrífuga? É uma força que tende a jogar o carro para fora da curva. Imagina comigo a seguinte situação: você estava fazendo aqui uma curva, ó, fazendo uma curva, né? Seu carrinho estava aqui, aí você estava vindo aqui, ó, fazendo a curva, chegou bem aqui, ó, você estava em tão alta velocidade na curva que você girou o volante todinho para fazer a curva, só que o carro não consegue compensar essa aceleração, porque
houve uma transferência de marcha para o eixo traseiro não consegue acompanhar o dianteiro, fazendo com que o carro saia da pista. É o famoso saiu pela tangente, né? Que ele vai tangenciar aqui, ó, essa via aqui, ó. Né? Então ele vai sair para fora. O cara não consegue fazer essa curva, ele é jogado para fora. Não tem quem controle, pessoal. Se você for submetido a essa força, teu veículo vai ser jorrado para fora da pista. Não tem jeito, certo? Então, essa é a força centrífuga que te joga para fora da curva, devido à aceleração. E o peso, né, atrás fica sobrecarregado. Aí o que que acontece? Ele joga o carro para fora da curva, tá? Centrífuga, joga o carro para fora. E transferência de massa. Subesterçante é a mesma coisa que força centrífuga, tá? Subesterçante, ele se refere a essa força aqui, tá? Está relacionado à aceleração e o peso atrás, que vai, né? A transferência de massa vai para trás. Joga o veículo para fora da curva e, consequentemente, desgarra a frente, certo? Então, o comportamento de subesterçante é nada mais nada menos que a perda de aderência das rodas dianteiras do veículo. Então, o veículo tende a sair de frente e você não consegue fazer a curva. Beleza? Então, é isso que está acontecendo. Já no sobreesterçante, é devido à desaceleração. No sobreesterçante, está relacionado à desaceleração. Então, o peso vai para a frente do veículo. Então, a mesma situação, você estava fazendo uma curva com seu carrinho, né? Estava aqui fazendo uma curva. O que que acontece? Você desacelerou bem no meio da curva. O que que aconteceu? Desacelerou, o peso foi para frente devido à desaceleração. Você vai desgarrar a traseira e que vai fazer o carro ser jogado para dentro da curva. Você vai ser jogado para cá, para dentro da curva. Aí você pode colidir com o veículo que vem aqui ou até mesmo sair pelo outro lado ali. Então, a força centrífuga e a força centrípeta são leis da física. E na lei da física, pessoal, nunca tem uma força simplesmente absoluta, né? Sempre vai ter uma força oposta. Então, a oposta à força centrífuga é a centrípeta, que a gente está conhecendo aqui agora. Está aqui, ó. Sobreesterçante está relacionado ao que, professor? A desaceleração, tá? Está relacionado à desaceleração. O peso da frente, né? A massa vai para frente, todo aquele peso acumulado vai para frente do veículo e você é submetido à força centrípeta. Sobreesterçante está referindo-se à força centrípeta, que basicamente joga o veículo para dentro da curva, né? Joga o veículo para dentro da curva e, consequentemente, desgarra a traseira. Na centrífuga, desgarra a frente e ali no sobreesterçante, centrípeta desgarra a traseira. É basicamente isso que acontece, tá, pessoal? Então, o comportamento sobreesterçante nada mais é do que a perda de aderência das rodas traseiras do veículo. Isso ocorre quando você pisa no freio no momento em que se está fazendo a curva com grande risco de sair de traseira e podendo, então, rodar ou até mesmo capotar. Inclusive, pessoal, o capotamento ele é um acidente em que o veículo gira sobre si mesmo 360 graus. Ou seja, para ser considerado capotamento, o veículo ele tem que girar 360 graus, uma volta completa ou mais, tá? De 360 graus ou mais, né? Ou mais do que isso, para maior, certo? Para mais. Já o tombamento é quando o veículo gira em um valor menor que 360 graus. Então, se teu veículo ele deu um giro de 270 graus, ele foi considerado o quê? Tombamento. Se ele deu 360 graus ou maior do que 360 graus, maior do que 360 graus, significa que é capotamento. Menor que 360 graus é. Professor, deu isso aqui, ó, 359 graus. Falta por 1 grau, não deu 360. Vai ser o quê? Tombamento. Para ser capotamento, tem que ser 360 graus ou mais, tá? Inclusive, isso aqui pode cair em prova, essa informação. Tem que ficar atento. Então, eu queria saber de vocês se ficou entendido, pessoal. Para ficar mais claro, ó, força centrífuga é igual ao subesterçamento, que é o eixo traseiro fica sobrecarregado
e tende a sair de frente jogando o carro para fora da curva. Já a força centrífuga é igual ao sobreesterçamento ou sobreesterçante. O eixo dianteiro fica sobrecarregado, tende a sair de traseira, ou seja, joga o carro para fora da curva, tá? Então essas são as informações importantes sobre isso aqui. O que confunde é só esse nome aí. É só o nome, é centrífuga e... Centrípeta. Centrípeta. Ó, a centrífuga joga para fora. Centrípeta joga para dentro. Podia dizer, o carro é um nome meio esquisito esse aí. É porque é termologia da física. No caso, eles usam esse tipo de Tem nada a ver o nome, nomenclatura. tem nada a ver o nome uma coisa com a outra. Basicamente, ele usa essas... Porque tem Bom, se eu for entrar em detalhe, mas os nomes, eles têm aí a sua finalidade. Por isso que a gente coloca centrífuga ou centrípeta. Eles têm ali a finalidade com a questão dessa lei que é aplicada aí aos condutores, ao veículo, né? Que faz o veículo perder aí a direção. É basicamente perder o atrito do pneu com o solo, o carro simplesmente vai embora, perde o controle, sai da curva ou entra na curva demais. Bom, se a gente está falando de curva, a gente precisa entender os procedimentos em curva. Curva para a direita, por exemplo, você tem que reduzir a velocidade, manter o veículo mais à direita da via, acelerar suavemente ao entrar na curva, para que a força motriz ele compense os efeitos da força centrífuga. Então, quando você está fazendo a curva para a direita, o que você tem que fazer? Reduzir a velocidade, manter o veículo mais à direita da via, no caso da sua direita, acelerar suavemente ao entrar na curva, para que a força do motor compense os efeitos que a curva pode aplicar ao veículo, que é a força centrífuga, para que você não saia para fora da curva. Procedimentos em curva, só que agora para a esquerda. Você vai reduzir a velocidade, manter-se mais ao centro da própria mão, ou seja, se aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista, da própria mão de direção, acelerar suavemente ao fazer a curva para que a força motriz do motor, ou seja, o motor ali, compense os efeitos da força centrífuga. No caso aqui, também, ó, aqui foi centrífuga e aqui também na mesma curva foi centrífuga. Para que você não seja jogado para fora. A centrípeta joga para dentro. Pessoal, ó, tá aqui ciclovia e ciclofaixa. Qual é a diferença de ciclovia para ciclofaixa? Tá bem claro, a ciclofaixa, pessoal, se você perceber bem, a gente até falou, ela divide a pista com os veículos automotores, ó. Só que ela está separada por sinalização específica. A gente tem aqui, ó, a sinalização horizontal, que é essa marcação da cor vermelha aqui, ó, que delimita a área de bicicleta, da circulação de ciclos, né, das bicicletas. Só que você percebe que os carros, ó, estão dividindo a pista. E para complementar essa sinalização horizontal, que é inscrições ali no pavimento, tem um cone, que é um dispositivo auxiliar de segurança, né, que complementa já ali uma sinalização já existente. Então, a ciclofaixa é isso, é uma faixa própria, dividindo a pista de trânsito com outros veículos para, né, proteção dos ciclistas. Já a ciclovia, que está aqui, ó, agora, ela é uma pista própria separada do tráfego comum dos veículos automotores. Ó. Ela está separada por esses canteiros aqui, ó. O que torna ela mais segura, né? Mais segura ainda. Então, a ciclofaixa é parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica, que é a sinalização horizontal da cor vermelha e o cone, né, como dispositivos auxiliares de segurança. E a ciclovia é uma pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. E, claro, isso aí muitas vezes pode ser considerado condições adversas de via, porque muitos condutores podem não respeitar ou acabar se envolvendo em acidente com esse pessoal dos ciclos. Pessoal, outra coisa importante que a gente até falou lá no processo de primeira habilitação, que é o seguinte, ó, não poderão ser aplicadas as sanções. O que são sanções, pessoal?
As sanções são punições, que são as penalidades. Tá? As punições, que são impostas aos condutores infratores. Então, não poderão ser aplicadas, ou seja, não poderão de forma alguma aplicar as punições previstas no Código de Trânsito Brasileiro em relação à sinalização. Quando? Em relação à sinalização. Quando a via for incorreta, ela for insuficiente e não for legível e visível durante o dia e a noite. Se a via tem essas características aqui, pessoal, está toda irregular, você não vai ser penalizado por conta, né, em relação à sinalização, claro, em relação à sinalização, você não será penalizado. Ou seja, ali você não está cometendo infração e as infrações não podem ser aplicadas a vocês. Porque a pista é totalmente incorreta, é totalmente insuficiente, é totalmente, né, intrafegável. Você não pode trafegar naquela região porque não é seguro, não é adequado. Então ali não vai valer as punições, né, os códigos de trânsito não vai ser regido ali por conta da sinalização. Condições adversas de via, a gente falou um monte, né? Mas pode ser largura da via, o tipo de pavimento, número de faixas, buracos, curvas, lombadas, acostamentos, morros. A sinalização, pessoal, né? Muitas vezes a gente pode perceber o seguinte, ó. Você tem bem aqui uma placa de regulamentação, certo? Que diz proibido ultrapassar. Aí, a sinalização horizontal, que são essas faixas aqui, ó, elas têm que ser o quê? Contínuas. Por que tem que ser contínua? Porque a placa está dizendo que é proibido ultrapassar. Se a placa está dizendo, a sinalização horizontal ela tem que concordar com a placa naquele trecho. Então, muitas vezes, pessoal, por conta de uma má engenharia de tráfego ali, um mau planejamento, o que acontece? Vai ter uma sinalização dizendo uma coisa e a outra dizendo outra. Aí o condutor fica ali, simplesmente sem saber qual obedecer. Se é a sinalização vertical ou a horizontal, e ambas ali têm o mesmo peso, né? Não há uma hierarquia ali entre elas, então elas têm que concordar uma com a outra. Então, muitas vezes isso aí pode conflitar o entendimento dos condutores, causando assim acidentes de trânsito, certo? Aqui está certinho, né? Ela está contínua de um lado e seccionada do outro, porque essa placa está desse lado, então ela está impossibilitando a ultrapassagem nesse trecho aqui que está sendo sinalizado. Só que isso aí, muitas vezes, em algumas vias acontece. Outra coisa que podem prejudicar os condutores são o número de faixa, quando ele não está ali, ela não está bem sinalizada, bem regulamentada, provocando ali transtornos, né? E quando muitos condutores não têm o conhecimento necessário para trafegar. Lembrando, faixa branca aqui, ó, define um único sentido de circulação. Aí a gente tem aqui a via da esquerda, essa aqui é direita, e essa aqui também é considerada direita. A direita, mais a direita possível, ela é destinada para veículos de maior velocidade, veículos de maior porte e de menor velocidade. E a da esquerda é utilizada para ultrapassagem ou para veículos que vão trafegar em maior velocidade. Aclive ou declive acentuado, pessoal, é outro tipo de situação que pode provocar acidentes, ou traçado de via. O que é esse traçado? Tá vendo aqui, ó, numa curva, num procedimento de curva, você percebe que as marcas longitudinais, que são essas linhas divisórias da pista, elas estão seccionadas. Se ela está seccionada, o que acontece? É permitida a ultrapassagem. E ela ainda é na cor amarela, quer dizer que é mão dupla. Ou seja, pode vir um veículo aqui acabar fazendo com que você colida frontalmente se você for fazer uma ultrapassagem numa curva. Então, a sinalização aqui, ela devia estar contínua, pessoal. Ó. Ela devia estar assim, ó, contínua. Então, esse traçado da via aí pode conflitar, fazendo com que os condutores acabem se envolvendo em acidente. Falta de conservação e manutenção, buracos, depressões, entre outros tipos de transtornos na via, podem provocar, né, acidentes de trânsito, prejudicar também a manutenção do veículo, né, danificar o sistema de amortecedores, né, desalinhar, desbalancear o veículo. Aí tem as estradas, que também podem ser consideradas situações adversas de via. A estrada nada mais é do que uma via rural não pavimentada,
onde a velocidade máxima para todos os veículos será de 60 km por hora. Bom, qual o comportamento adequado do condutor ao se deparar com declive acentuado? Né? Quando a gente fala declive, descida, declive, subida. Né? Manter o câmbio engatado em marcha reduzida durante a descida. Então, durante a descida, pessoal, a gente usa, né, o câmbio engatado na marcha reduzida e vai descendo controlando com o freio. Inclusive, quando vocês estiverem descendo aí ladeiras nas aulas práticas, a gente instrutor vai passar corretamente como é que tem que ser feito isso aí. Pessoal, são exemplos de condições adversas da via: acostamento rebaixado e pista escorregadia. Muito perigoso. Às vezes o acostamento ele é mais alto do que a pista ou mais baixo, isso aí se torna bem perigoso. Então a gente tem uma imagem aqui, ó, que mostra muito bem muitas estradas aí dentro do território nacional, né? Completo buraco aí. A gente pode perceber que é no formato. Forma do estado do Maranhão aí, é? Tá mais para o país inteiro. Então, pessoal, ao fazer uma curva, o veículo terá maior estabilidade se o condutor engrenar a marcha adequada, né? Logicamente. Então, numa curva, se você engrena a marcha adequada à situação, você vai fazer a curva da melhor maneira, com maior estabilidade. Então, qual a forma adequada para se fazer uma curva com segurança? É fazê-la com a velocidade moderada, compatível com a segurança, engrenando marcha forte. Quando a gente fala marcha forte, pessoal, quanto menor a marcha, mais forte ela é, né? E mantendo a aceleração constante. Quanto menor a marcha, mais forte ela é. Aí, para a gente relembrar, a gente vai falar aqui, ó, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, segundo o artigo 218 do CTB, só para relembrar, ó, superior à máxima em até 20% é infração média com multa. Superior à máxima entre 21, aqui está 20, pessoal, mas é de 21 até 50, é grave, tá? Se for 20%, se deu exatamente 20%, é média, né? Sei lá, de 1% até 20% é média. Agora, de 21 a 50 é grave. Agora, superior à máxima em mais de 50%, ou seja, de 51 para frente, é gravíssima, com fator agravante em 3 vezes, né? Leva a suspensão do direito de dirigir, recolhimento do documento de habilitação. Só para a gente relembrar aí, né, do artigo que faz com que você não pode ultrapassar a velocidade máxima permitida para uma via. Se ultrapassar nas seguintes porcentagens, você vai ser autuado nas infrações correspondentes. 20% média de 21 a 50 grave, mais de 50% gravíssimo, com fator agravante em 3 vezes, com suspensão e recolhimento do documento de habilitação. Bom, condição adversa de trânsito, pessoal, ele está relacionado com a questão, muitas vezes, da eminência de vários condutores, né? Você vai estar compartilhando ali o trânsito com várias outras pessoas. Então, é muito importante, envolve a presença de outros usuários, né? Onde eles vão interferir no comportamento do motorista. Antes de eu falar da condição adversa de trânsito, pessoal, só um instante. Né? Então, as condições adversas de trânsito, pessoal, retomando aqui, tá? Ela vai estar relacionada à presença de outros usuários na via, onde esses outros usuários vão interferir diretamente no comportamento do motorista, né, do condutor. Então, como o trânsito, a própria palavra trânsito, ele já tem ali o estereótipo de ser caótico, ele pode muitas vezes estar fácil ou congestionado, a velocidade exigida pode ser alta ou baixa, dependendo da situação. E vai existir períodos do ano, do dia, que vão afetar ainda mais excessivamente o tráfego da via. Durante os dias, né, durante aí a atividade do cotidiano, do dia a dia, é conhecido como a hora do rush. A hora do rush significa aquela grande movimentação de pessoas e veículos. Igualmente também, pessoal, em determinadas épocas do ano, acontecem lá esse aglomerado, esse fluxo maior de pessoas, né? E veículos, como, por exemplo, a época de carnaval. A gente está numa agora, que é a época de Natal, que as ruas ficam lotadas de pessoas, né? Trafegando a todo momento.
períodos de férias escolares, feriados, tudo isso aí resulta em problemas para o fluxo normal do trânsito. Então, o trânsito ele já tende a te dar aquela, né, aquele estereótipo, o trânsito já é caótico, já é estressante, ele já tem esse estereótipo. Então, no trânsito a gente tem que ter ali uma compostura, uma postura adequada na hora de trafegar. Então, você tem que obedecer a sinalização existente com atenção redobrada, isso vai ajudar muito a você não passar por transtornos. Você vai manter uma distância segura entre o veículo que o segue, o veículo que está à sua frente, né? Você vai aguardar pacientemente os carros se movimentarem, obedecendo a preferência, até mesmo abdicando da preferência para visando ali o bem comum, visando não se envolver em acidente, até porque o condutor defensivo geralmente ele é um bom cidadão, ele é calmo, ele é sensato, né? Ele é razoável, ele é tolerante aos erros alheios também. Então você vai muitas vezes, se for possível, usar o transporte coletivo, até o incentivo do transporte coletivo visa aí, né, a preservação do meio ambiente, diminui a grande eminência de poluentes do ar, né, atmosféricos aí, provenientes de monóxido de carbono, entre outros tipos também, né, que são feitos aí através de combustíveis fósseis que acabam sendo expelidos aí pelo escapamento do veículo. Você vai planejar outros caminhos também, caminhos alternativos, que ajudem a fugir do trânsito. Você vai ficar atento a todos os movimentos ali ao seu redor, ou seja, utilizando da atenção difusa, né? Observe ali a presença, as intenções de outros motoristas. Você tem que ter atenção, principalmente com os veículos estacionados, os pedestres ali atravessando as ruas de maneira irregular, muitas vezes. Você vai ultrapassar ônibus, você tem que redobrar o cuidado. Algum pedestre pode estar atravessando fora do seu campo de visão muitas vezes, né? Em zonas rurais tem que ficar atento também com animais que podem ali estar atravessando a via inesperadamente. Então, tudo isso demanda grande atenção, né? Grande paciência ali no trânsito. Então, condição adversa de trânsito pode ser congestionamento, o trânsito em si, áreas rurais, carroças, animais soltos, tratores, entre outros. Carnaval, Ano Novo, Copa do Mundo, férias, onde vai ter a iminência de grande movimentação de pessoas. Atualmente, pessoal, locomover-se pelas cidades não é fácil, né? Os congestionamentos, comportamentos inadequados de alguns pedestres e condutores, o descaso pelo outro, esses, entre outros fatores, desenvolve ali uma verdadeira neurose no trânsito, transformando-se em uma válvula de escape dos estressados. E a gente sabe, uma pessoa estressada tem 4 vezes mais chance de sofrer um acidente. Pessoal, sem controle emocional, o carro ele se torna uma arma. A gente sabe que o carro não foi criado com a finalidade de ceifar vidas, mas ele, em mão de pessoas ali irresponsáveis, estressadas e mal direcionadas, vão acabar transformando esse bem útil para a sociedade numa arma ali, acabando e tornando ali esse veículo como uma arma, ceifando ali vidas de pessoas que estão simplesmente vivendo ali seu dia a dia normalmente. Então é muito perigoso, né? Você não pode trafegar estressado ali, que no estado emocional muito perigoso. Condição adversa de veículo, pessoal, é outro assunto bastante importante aqui que a gente vai falar. O motorista defensivo, ele sempre vai manter seu veículo em bom estado de funcionamento, em bom estado de conservação, principalmente os seus equipamentos de uso obrigatório. Vai deixar sempre em condições de reagir a todos os comandos para que você realize, pessoal, todas as manobras necessárias aí no trânsito. Os defeitos mais comuns que podem causar acidentes, que estão aí na tela, podem ser também freios desregulados, lâmpadas queimadas, limpador de para-brisa com defeito ou a palheta em péssimo estado, falta de buzina, espelho retrovisor deficiente, cinto de segurança defeituoso, faróis desregulados, pode ser pneu gasto, suspensão ou pneu defeituoso. Então, todas essas situações vai do bom senso do condutor. Cabe ao motorista defensivo realizar as manutenções periódicas, né, em seu veículo, com base na prevenção imediata e na previsão imediata, como a gente já mencionou. A prevenção imediata é simplesmente aquela em que o condutor ele tem condições de realizar imediatamente, né, rotineiramente, por exemplo, checagem dos pneus, verificando corretamente a calibragem, né? Ele pode verificar as luzes do veículo, verificando se todas as lâmpadas estão funcionando,
Ele pode verificar o nível de água no sistema de arrefecimento ali no radiador, se for necessário completar, testar a buzina, verificar o nível de combustível, verificar o nível de água ali no limpador de para-brisa, completando se for necessário. Então, tudo isso é muito importante, né? Verificações imediatas ali, a curto prazo, que você pode estar verificando. E a prevenção imediata a longo prazo, que você pode estar fazendo quanto ao veículo, é a calibragem do step, é a calibragem do próprio pneu, nível de óleo do motor, nível de água da bateria, regulagem dos faróis, coisas que você vai fazendo ali de acordo com o manual e as especificações do fabricante. Alinhamento e balanceamento das rodas, verificação dos amortecedores e freio, rodízio dos pneus a cada 10 mil quilômetros no máximo. Então você tem que lembrar que as revisões periódicas mantêm o veículo em boas condições e essas boas condições do veículo, consequentemente, em razão disso, evita sérios acidentes. O veículo vai estar em bom estado, vai responder bem a todos os comandos, enfim, evitando acidentes de trânsito. Então tá aí, pneus gastos, folga na direção, parte elétrica, suspensão, freios desregulados, cinto de segurança ali quebrado, o encosto de cabeça também é um item de uso obrigatório. Tudo isso aí, pessoal, pode se dar em condição adversa de veículo, se tiver em mau funcionamento. Por exemplo, os pneus. Os pneus carecas é um perigo à circulação. Por isso, o sulco dos pneus não podem ser inferiores a 1,6 milímetros de profundidade, cuja função deles é o quê? Permitir o escoamento da água em superfícies molhadas. Então, você tem que fazer um rodízio de pneu. Eu queria até mostrar para vocês aqui, pessoal, uma coisa importante dos pneus. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. É uma dica, né? Então, pessoal, são exemplos de equipamentos e sistemas importantes do veículo, os quais evitam situações de perigo que geram acidentes. São os freios, a suspensão, o sistema de direção e pneus. Tudo isso é muito importante. Nunca pode deixar de funcionar adequadamente. Outros cuidados a serem tomados é limpar ali o farol, as alhetas do limpador de para-brisa, completar a água do limpador de para-brisa, sempre fazer essas verificações se for necessário. Agora, pessoal, a gente vai falar das condições adversas relacionadas a quem? Ao condutor ou motorista, né? Bom, quando a gente fala das condições adversas de condutor, vai estar relacionado às condições físicas e mentais da qual ele se encontra. Então, envolve o estado que ele se encontra, né? Ou seja, se ele está fisicamente ou mentalmente em condições de dirigir. As condições físicas e mentais, elas são muito importantes, pois são elas que vão alterar o modo de dirigir do condutor e sua performance ali no trânsito. Então, as condições físicas pode ser ali, como as condições adversas, pode ser a fadiga, o cansaço, o sono, o estresse, a visão deficiente, a audição deficiente, a gente pode perceber ali, sei lá, alguma perturbação física, um estado alcoólico, tudo isso é condição adversa do condutor relacionada à física. E as condições mentais? É o estado de tensão emocional, preocupações, aborrecimentos, agressividade, o medo, pressa, a impaciência, a distração, tudo isso é muito perigoso, né? Então, a dica de segurança é sempre somente dirigir o veículo quando estiver descansado. Você vai dirigir sempre defensivamente. Você não deve comer, beber ou fumar durante o trajeto, né? Durante o momento que você está trafegando. Não coma, né? Não beba, não dirija nem fume, que a gente acabou de falar. Muita gente dirige com o volume do som alto, né? E você não consegue, às vezes, ouvir as indicações durante o trânsito, buzinas, sinais, informações, por conta do som alto. Em viagens prolongadas, você tem que usar roupas confortáveis, né? Sempre bom a cada 2 horas de viagem, pessoal, tirar de 5 a 10 minutos de descanso, parar num lugar para comer, se hidratar, planejar o tempo suficiente para efetuar o trajeto com folga, considerando ali, claro, possíveis imprevistos, possíveis outras situações adversas. Você fica ali evitando dirigir, né? Se estiver irritado, preocupado, ansioso, sempre é bom evitar nessas situações. Então, tem vários outros cuidados adicionais que é muito importante que os condutores têm que verificar. Os maiores perigos também, pessoal, está relacionado ao que é o álcool, né? Dirigir e beber não combina de forma alguma. Então, a maioria das pessoas alcoolizadas, elas tendem a acreditar que está bem, com os reflexos e reações normais. Isso ocorre devido àquela falsa sensação inicial de leveza e bem-estar que o álcool vai proporcionar.
Só que o álcool, ele induz as pessoas geralmente a fazerem coisas que normalmente não fazem, não fariam, seja por excesso de confiança ou pela perda de noção de perigo e respeito pela vida, né? E dirigir alcoolizado, a gente sabe que é ali na dosagem de 0,34 miligramas de álcool aspirado ou 6 decigramas por litro de sangue constatados no teste de alcoolemia, ou simplesmente a recusa dele também, é infração de natureza gravíssima, com fator agravante em 10 vezes, leva à suspensão do direito de dirigir, né, de 1 ano no prazo, e ainda tem como medida administrativa o recolhimento do documento de habilitação. Em caso de reincidência, a multa dobra. Os principais efeitos do álcool no organismo são, além de ser crime de trânsito, né, para destacar e não esquecer, onde a pena varia de quanto, pessoal? 6 meses a 3 anos de detenção, que está relacionado ao regime aberto e semiaberto. Os principais efeitos do álcool no organismo são diminuição da coordenação motora, visão distorcida, dupla e fora de foco, aquela falta de concentração e diminuição ou perda do espírito crítico, o que é muito perigoso para quem está dirigindo. Sinais de sonolência, né? Muito perigoso dirigir com sono. Geralmente, quando você está com sono, vai ser necessário se esforçar para se concentrar e manter os olhos abertos, a cabeça começa a pesar, a pessoa não para de bocejar, os pensamentos começam a ficar vagos e desconexos, né? Muito perigoso. Outra coisa também é quando você está dirigindo e o banco começa a ficar desconfortável, você começa a massagear demais os ombros, enfim. Isso já é um indício muito forte que teu corpo quer descansar, quer parar, e é isso que você deve fazer. E o que é acidente de trânsito, pessoal? Acidente de trânsito, como está aí na tela, é simplesmente, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só fazer a coleta da foto aleatória que foi sorteada, só um momento. E como eu já falei, né, várias vezes, tá aí, pessoal, na tela para vocês, caso alguém queira printar, né, mas eu já mandei esse slide lá no grupo, tá? E o que é o conceito de acidente? O acidente, segundo a BNT, na norma 10.697, é todo evento não premeditado que vai resultar dano em veículo ou na sua carga, lesões em pessoas ou em animais, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou áreas abertas ao público. Esse é o conceito de acidente de trânsito. Lembrando que o acidente de trânsito ele é subdividido em dois, que é o evitável e o inevitável, né? Inevitável. Onde o evitável é aquele acidente que acontece, porém, ele era considerado evitável, uma atitude prudente ali faria com que tivesse evitado esse acidente, e o inevitável, por mais que seja a pessoa mais responsável, o melhor condutor do mundo, não dá para evitar, né? É razão de uma força maior. Bom, aí na próxima aula a gente vai falar de todas as técnicas da direção defensiva ou pilotagem, né? Onde essas técnicas forem elaboradas, desenvolvidas para evitar acidentes, né? Com a utilização dessas técnicas aí hoje, a gente pode evitar vários acidentes que antigamente eram considerados inevitáveis, né? Por conta das normas, sinalizações, muitos acidentes antigamente que eram inevitáveis hoje passaram a ser evitáveis. E a gente vai continuar a partir de amanhã, onde a gente fala da classificação de acidente, entre outras informações. Beleza? Vou fazer com vocês agora um simulado